Boa, galera! Estamos aí. Não sou advogado, sou enfermeiro de formação, mas tem uma coisa, eu não sou idiota. E é engraçado, aqui abaixo aqui deste vídeo, né, que foi publicado aí, né, tá dizendo que Moraes destruiu a defesa de Bolsonaro. Mas eu vou aqui ver um pouquinho do vídeo aqui com vocês e eu quero fazer uns questionamentos dentro da própria fala do então ministro, né, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a questão aí do Bolsonaro. Eu vou pôr aqui, nós vamos acompanhar, eu vou parar algumas partes do vídeo e eu vou fazer um questionamento como leigo, porque eu não sou advogado, sou enfermeiro de formação, né? Não sou advogado, sou enfermeiro de formação, mas graças a Deus, né, eu tenho um pouquinho de leitura, né? Aprendi muitas coisas com a vida e será que tudo isso aí que o Moraes está falando tem sentido? Porque assim, ó, vamos avaliar, né? Nos autos, segundo os autos, né, ele está sendo colocado aí como vítima, né, de uma situação de conspiração para assassinato dele e do Lula. Então, ele foi uma das pessoas também aí que ajudou aí, né, na delação premiada a impor a vontade, né, dos autos, né, da investigação, né, de que realmente, se o delator não falasse de acordo com aquilo que eles queriam, a sua mulher, seus filhos, seu pai seriam presos. Então, vamos avaliar um pouquinho aqui com o Alexandre de Moraes fala, né, que segundo aqui o site destruiu a defesa do Bolsonaro. Vamos ver se realmente destruiu a defesa do Bolsonaro ou se aquele que deveria julgar está julgando ou está fazendo o papel de promotor e aqui defendendo a acusação. Vamos lá, pessoal. Detalhe, a justiça deveria ser cega. A justiça deveria ser, né, absolutamente cega. Ela tem que julgar de acordo com a Constituição, de acordo com os autos e as provas. Mas eu tô vendo aqui o ministro defendendo a defesa. Aliás, a defesa não, a Procuradoria-Geral. E não está sendo imparcial no seu julgamento. Vamos ouvir aqui o ministro, né, desde o início, e vamos fazer os questionamentos de acordo com as suas falas. As defesas de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Paulo César Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto também sustentaram a existência de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido franqueado acesso às peças de informação referentes à investigação conduzida pela Polícia Federal. Cerceamento. O que é cerceamento? A defesa do Jair Bolsonaro não tinha acesso realmente aos autos, porque as investigações estavam sendo feitas em secreto. E quando eles entregaram tudo aquilo, né, lá para os juízes julgarem, né, a defesa teve apenas 15 dias para apresentar os seus argumentos. 15 dias. Né? Mas sem conhecer os autos, sem conhecer até mesmo as acusações, sem conhecer aquilo que eles estavam sendo acusados. Mas ele diz assim, não houve cerceamento. Vamos lá, vamos continuar. São as mesmas alegações que foram feitas antes dessa sessão e indeferidas por mim. E aqui foi feito muito justo, com certeza. É importante salientar que o acusado se defende, nós sabemos aqui, reiteradas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais. Sim, senhor acusado se defende dos fatos imputados na denúncia. Verdade. Dos fatos, das provas, dos documentos citados e juntos encaminhados com a denúncia. Vamos lá, pode falar. Doutor José Luiz, doutor Juca,
ele salientou, e foi importante fazê-lo, foi importante, porque senão nós vamos perder aqui um tempão, porque eu tinha feito um tutorial que demonstrava que tudo que foi alegado aqui, tudo está nos autos. O que está nos autos é possível encontrar. Como gagueja, né? Eu me abstenho de colocar. O que o doutor Zé Oliveira... Eu estou sentindo um ar de cinismo. É que a Polícia Federal está de posse. Meu Deus, vou ser preso se eu fazer isso, cara. Outros documentos que não foram juntados aos autos, não são de conhecimento da Procuradoria-Geral de Justiça, não fizeram parte da denúncia, consequentemente, o que, e aqui é um chavão, mas é importante dizer, o que não está nos autos não está no mundo. A nossa súmula vinculante 14, ela garante todo acesso à defesa de tudo que está documentado. Garante. Foi garantido? Foi garantido realmente? O processo estava em sigilo. Foi garantido? Foi entregue para a defesa e teve 15 dias para jogar o argumento de defesa. Né? Eles tentaram prorrogar, que fizeram outras coisas. Mas não, eles tiveram pleno acesso. É isso. Olha só como que é a situação. Né? Aqui quem deveria julgar, né? Quem deveria dizer se é realmente um crime ou não, né? Se deveria levar o processo para frente ou não, é vítima no processo, né? É vítima, e também é promotor. É simplesmente isso que fica claro aqui a situação. O Alexandre de Moraes não vem aqui apenas como juiz. Ele não vem apenas aqui, né, para julgar a Constituição, julgar os autos do processo e dizer se ele é realmente um criminoso nessa situação ou não. Ele está fazendo aqui o papel do promotor. Ele tá dizendo aqui, não, a defesa teve acesso. Quem deveria fazer isso? Não, o promotor? É esse o papel da justiça? Determinar que o advogado de defesa ele teve acesso, sendo que o processo estava correndo em sigilo, desde 2021, quando o Jair Messias Bolsonaro ainda era presidente, era de competência, eles podiam fazer essa investigação quando ele ainda era presidente. Eu queria entender isso, agora que ele não é presidente, é o fórum dele? Esse é o fórum dele? É aí que ele deveria ser julgado? O Lula foi julgado lá em primeira instância. Pelo Moro fizeram uma articulação política e acabaram com tudo. Né? Agora, pro Bolsonaro não, vamos jogar logo aqui, ó. E a primeira instância? E a segunda instância? É correto esse julgamento? É o fórum que deveria ser feito? É isso que determina o que diz a Constituição? E ele diz, teve pleno acesso aos autos. Teve pleno acesso a tudo. Como que teve pleno acesso a tudo? Foi citado especialmente a questão do celular e de computadores apreendidos do denunciado Walter Souza Braga Neto no momento da sua prisão, no dia 14 de dezembro do ano passado. E olha que interessante. De um general condecorado, respeitado, foi apreendido computadores, celulares. Engraçado, do Adélio Bispo, ninguém teve acesso, né, cara? Ninguém teve acesso. E do Adélio Bispo? Ninguém teve acesso? A justiça do Brasil é realmente séria. Você pode confiar na justiça nesse país? Vamos lá. Todos esses materiais foram apreendidos. Isso está na Polícia Federal. Isso não foi utilizado pela acusação. A acusação não imputou nada em relação a isso. Quando os laudos ficarem prontos e for juntado aos autos, aí sim, tanto a acusação quanto a defesa terão acesso integral. Não foi imputado.
Não foi imputado por quê? Porque vocês não encontraram nada? É isso? Não foi imputado porque vocês não encontraram nada? Por que não foi imputado? Vocês tiveram, aprenderam e não analisaram nada, não verificaram nada lá dentro. Para que aprendeu então? Integral, inclusive, há um pedido aqui. Houve um pedido, mas não é um momento processual adequado. Houve um pedido de uma das defesas para fazer um contra-laudo para testar ou não a veracidade. Não há nenhum problema em relação a isso. A partir, se for iniciada a ação penal, a partir do início... Como é que é? Se for iniciada a ação penal. Então, peraí. Então, no caso, a acusação, né, tem direito a fazer laudo, tem direito a fazer tudo o que quiser, tem direito a acesso a tudo, mas a defesa não. Mas a partir do processo penal, peraí, como que pode? A acusação tem direito de fazer o que quer, em cima daquilo que eles têm, e a defesa não tem o mesmo direito? Da ação penal, tudo pode ser impugnado. Absolutamente tudo pode ser impugnado. Gaguejou de novo. A agenda... Vamos tentar explicar essa ladainha toda, essa lambança. Do denunciado Augusto Heleno Ribeiro Pereira, mas pode ter mais coisas na agenda. Veja, a partir do início do processo penal, desde que a defesa, assim como a acusação. O quê? Mas peraí, a acusação já tinha laudo, já tinha um monte de coisa. Como que a defesa e a acusação estão tendo os mesmos direitos, sendo que você acabou de falar que era a partir de uma ação penal? Então, peraí. A acusação teve direito de fazer antes. E a defesa não teve acesso às mesmas coisas. Você deixou claro isso. Você acabou de falar isso. Ou será que eu não entendo mais a língua portuguesa? Que se for recebida a denúncia, iniciada a ação penal, quem tem que provar cada um dos fatos apontados é o Ministério Público. É verdade. Quem tem que apontar cada uma das infrações, tem que comprovar cada uma das infrações cometidas, é a Procuradoria-Geral da República. É verdade. Eles que têm que provar. Mas até provar, destrói a vida do cara, destrói a família do cara, destrói tudo que em mídias, e destrói a vida dele todinha, né? Paralisa toda a vida do cara, né? Não deixa ele conversar com pessoas do mesmo partido, faz um monte, não pode sair do país, retém o passaporte dele, né? Peraí, isso é justiça? Se existe uma dúvida razoável sobre qualquer fato, isso já é pacífico no Supremo Tribunal Federal. Portanto, opa! Se existe, já é passivo. Opa! Eu tô querendo ouvir essa fala aqui. Porque se existe, né? Se existe. Peraí. Então não tinha por que apreender o passaporte dele para ele não ir lá nos Estados Unidos, né? Vocês nem julgaram. Como vocês sabem se existe ou se não existe? Vocês já julgaram ou já condenaram? O acusado se defende, nós sabemos aqui, a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais, o acusado se defende dos fatos imputados na denúncia. Verdade. Dos fatos, das provas, dos documentos citados e juntos, encaminhados juntos com a denúncia. O doutor José Luiz, doutor Jojuca, ele salientou, e foi importante fazê-lo, foi importante, doutor José Luiz, porque nós vamos perder. Desenrola, Moraes, fala logo. Eu tinha feito um tutorial que demonstrava que tudo que foi alegado aqui, tudo está nos autos. O que está nos autos é possível encontrar. Só que isso é demorado. Ai, que engraçado, né, cara? Quem deveria julgar está dizendo, né, que a defesa está tendo pleno acesso àquilo que eles não tiveram. Mas vamos continuar. Vamos lá, que tá bonito esse discurso.
tá realmente destruindo a defesa do Bolsonaro. Ô, se tá. Vamos lá. Então, eu me abstenho de colocar. O que o doutor Zé Oliveira e outros colocam é que a Polícia Federal está de posse de outros documentos que não foram juntados aos autos, não são de conhecimento nem da Procuradoria-Geral de Justiça, não fizeram parte da denúncia, consequentemente, o que, e aqui é um chavão, mas é importante dizer, o que não está nos autos não está no mundo. A nossa súmula vinculante 14, ela garante todo o acesso à defesa de tudo que está documentado. Foi citado especialmente... Não, peraí. Se está no poder da polícia, foi investigado. Não foi? Ah, porque não está no auto, não pode ser entregue. Não, tudo que foi investigado tem que ser entregue. Porque se foi investigado, pode servir como prova de que é inocente ou pode descobrir alguma coisa aí no meio dessa história toda de que alguma coisa está errada. Se foi investigado, meu filho, apresenta que foi investigado. Agora, por que a Polícia Federal está guardando coisa e não entregou tudo? Entrega tudo, caramba! Não tem documento que não foi entregue? Ah, não foi entregue para a promotoria. Não foi entregue para a promotoria por quê? Não foi entregue para a defesa por quê? Se foi investigado, tem que mostrar tudo. Não é isso? Será que eu sou bobo, cara? Será que isso aí tá certo? Pô, se foi investigado. A polícia não foi atrás, não achou? Não tem nada documentado? Entrega tudo que eles pegaram, então, ué. A questão é do celular e de computadores apreendidos do denunciado Walter Souza Braga Neto no momento da sua prisão, no dia 14 de dezembro do ano passado. Todos esses materiais foram apreendidos. Isso está na Polícia Federal. Isso não foi utilizado pela acusação. A acusação não imputou nada em relação a isso. Quando os laudos ficarem prontos e foi juntado aos autos, aí sim, tanto a acusação quanto a defesa terão acesso integral. Integral, inclusive. Peraí, então, vamos voltar aqui. O que ele afirmou. A acusação está tendo até agora o acesso integral e a defesa não. É o que ele acabou de dizer, gente. Até agora. Ele falou que depois todo mundo vai ter acesso, mas a acusação está tendo acesso. Há um pedido aqui. Houve um pedido, mas não é um momento processual adequado. Houve um pedido de uma das defesas para fazer um contra-laudo para testar ou não a veracidade. Não há nenhum problema em relação a isso. A partir, se for iniciada a ação penal, a partir do início da ação penal, tudo pode ser impugnado. Absolutamente tudo pode ser impugnado. Mas a acusação tem acesso até. Está tendo acesso. Colocada, citada, isso no caso do... Tá certinho. Eu só sou enfermeiro, não sou advogado. Mas pode ter mais. Eu sou um motorista. A partir do início do processo. Sou um simples trabalhador. Assim como a acusação. Mas eu tô vendo isso aqui, eu não estou acreditando que eu estou vendo. Se for iniciada, se for recebida a denúncia, iniciada a ação penal, quem tem que provar cada um dos fatos apontados é o Ministério Público. É verdade. Quem tem que apontar cada uma das infrações, tem que comprovar cada uma das infrações cometidas, é a Procuradoria-Geral da República. Meu Deus. Se existe uma dúvida razoável sobre qualquer fato, isso já é pacífico no Supremo Tribunal Federal, existindo uma dúvida razoável, a consequência ser recebida a denúncia, depois de toda instrução processual, a consequência é a absolvição. Isso é muito importante se colocar, porque algumas pessoas que não acompanham direito não entendem que esse momento de recebimento da denúncia verifica... É engraçado. As pessoas que não entendem direito
O camarada acha que todo mundo que tá vendo esse processo é idiota. Ele acha que as pessoas são tão leigas e imbecis que não conseguem avaliar o que é certo ou errado. Aí ele vai querer explicar o inexplicável. Mas vamos continuar. O Código de Processo Penal, os requisitos do artigo 41, a existência de justa causa, a prova de materialidade, indício suficiente de autoria. A partir de ser recebida a denúncia, quem tem que comprovar cada fato imputado, sem dúvida razoável, é o Ministério Público. Não me parece que o Ministério Público aqui tenha se utilizado de... Olha só, quem tem que julgar está defendendo a promotoria, que é quem tem que acusar, que é a Procuradoria Geral. Então a Procuradoria é o acusador. O juiz é quem julga. E aqui que lindo! O juiz está defendendo a Procuradoria. Mas é ele quem julga o caso. Ele tem que ser imparcial. Eu quero saber por que ele está defendendo a Procuradoria. Mas vamos lá. Qualquer prova ou indício que a defesa não tenha tido acesso também. Até porque os advogados, todos os advogados, mesmo em determinado momento as pessoas físicas, os advogados chegou, mas todos acompanharam desde sempre as investigações. Peraí, acompanhar as investigações como se o processo estava em sigilo. Como que acompanhar as investigações? De que forma acompanhar as investigações? Desculpa, mas isso não está muito claro para mim. Está me deixando uma pulga aqui, sabe? Uma dúvida. Para não ficar citando. Para não ficar citando e cansá-los, eu fiz no voto que distribuirei a Vossa Excelência, cada vez que houve acesso nas investigações às datas dos advogados Alexandre Ramalho. Olha lá, rapaz. Ele agendou todos os acessos. Caramba, o juiz provando que a Procuradoria está certa e os advogados de defesa estão errados. Os advogados, a defesa, foi inúmeros acessos sempre a todas as provas e inúmeros aos autos, que foram exatamente dentro da parte do indício, da paridade de condições do devido processo legal. É engraçado que e fatos utilizados pela... Sobre os processos eu via mais informações no UOL, na Globo, né? Nos jornais da Globo aí, nos jornais aí, do que eu ouvia qualquer outra coisa em outro lugar, não sei, cara. Eu não sei, eu não tô confiando nesse negócio, se esse negócio é certo, não. Tá me deixando uma dúvida? Olha, excelentíssimo, me perdoe, mas não, sabe, o senhor tá me deixando uma dúvida. Eu queria entender mais sobre isso aí, porque eu não sei se eu sou, pelo fato de eu ser um leigo enfermeiro em relação à advocacia, porque eu não entendo muita coisa não, eu só não sou besta, né? Eu tô vendo aqui o senhor falando uma coisa que pra mim é assim, ou você julga ou você faz parte de quem vai acusar, você entendeu? Eu não tô entendendo essa atitude tua não, hein? Não tô entendendo não. Pela Procuradoria-Geral da República, pro oferecimento da denúncia. Eu mesmo, presidente, dia 26/11, determinei o levantamento do sigilo de várias investigações no acesso. Eu mesmo. Ele está dizendo que ele participou da situação. Eu mesmo. Grava isso aí. Vamos continuar. A defesa, inclusive, já citei no relatório da colaboração premiada, a Secretaria Judiciária. Ele tá falando daquela parte do vídeo lá, que ele falou se ele não falasse, pai dele ia ser preso, filha dele ia ser presa, mulher ia ser preso. Tá certinho. Certinho. A 26/11 certificou o cumprimento da decisão e o amplo acesso a todas as defesas. Aqui também
eu cito, e não vou cansá-los, mas cito novamente a súmula 14, no sentido de que absolutamente todos os documentos, todas as mídias, todos os vídeos, juntados aos autos, e os mesmos que foram analisados pelo Procurador-Geral da República para formar a sua opinião, sua opinião delírios, para oferecer a denúncia, foram de acesso às defesas. Exatamente. Alguns dias atrás, que isso fique bem claro, você tem que falar isso. Quanto tempo a defesa teve com essas informações? As mídias, os documentos, tudo aquilo que a acusação tinha e quando eles foram apresentados, quanto tempo a defesa tinha acesso a isso? Não adianta você ficar mostrando partezinho de vidinho, não. Não, eles estavam vendo aí o que estava sendo investigado, não sei o que, estavam acompanhando a investigação, como se a defesa tivesse acesso a tudo. Tá? O senhor mesmo acabou de falar aí alguns minutos atrás, né, que a acusação fez até laudos, mas a defesa pode fazer os seus laudos depois de iniciar o processo penal. Então vamos falar a verdade. Aqui não tem bobo. O senhor está falando em defesa de quem está acusando. Mas o senhor não está aí para esse papel. O senhor está aí com o papel de julgador. Apesar de que nesse mesmo processo o senhor é vítima, né? O senhor é vítima e detalhe, né? Pelo visto também é procurador aí nessa história, né? Também é acusador. Eu cito aqui a questão do celular. Foram questões levantadas pelas defesas. Defesa de Jair Messias Bolsonaro, a questão do celular, do HD externo Samsung, contém forças especiais, notebook, entre outros. E cito não só eles, mas as certidões demonstrando que o acesso é igual, tanto para a Procuradoria-Geral da República quanto para as defesas, como também para cada um dos eminentes ministros. Para análise dos fatos, nós tivemos acesso exatamente ao mesmo material probatório que a Procuradoria-Geral teve e as defesas tiveram. É verdade. Isso é que levará à rejeição ou ao acatamento da denúncia. Com certeza. Outras provas surgidas após isso, defesa e acusação e defesa terão amplo acesso. Eventuais laudos que se peçam para a defesa terão total acesso a todas as provas. Há também, presidente, há também aqui uma alegação de que um dos depoimentos não foi obtido, não haveria ciência da defesa, e eu cito no voto da mesma forma que esse depoimento, o depoimento de Mário Fernandes, depoimento de Clepson Ferreira de Paula Vieira, está regularmente juntado nos autos da PET 11.552, tendo sido garantido amplo acesso à defesa. A própria defesa consta do documento juntado pela defesa em uma outra questão, mas a própria defesa diz que teve acesso, a defesa de Jair Messias Bolsonaro, às mídias da PET 12, inclusive ao lado pericial 1294. O que vier a ser juntado, o que a defesa Olha, vamos voltar de novo. A acusação tem acesso, pode fazer laudos, mas a defesa não tinha acesso, porque o julgamento, aliás, o negócio estava em segredo de justiça. Eles não tinham acesso. A partir do momento que eles tiveram acesso, teve prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Em cima de milhares de bytes de documentação. Então, vamos entender isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos vendo um ministro que deveria julgar defendendo quem está acusando. Tá? E está esnobando da defesa, dizendo: não, vocês tiveram acesso. Vocês tiveram acesso. É isso que está sendo falado. Então, no site aqui diz que Moraes destruiu a defesa. Espera aí. Não cabe ao Moraes destruir a defesa.
Cabe ao Moraes julgar se houve crime ou não. Só que, como que um juiz que está nos autos como vítima pode julgar o próprio caso? Gente, pelo amor de Deus! Qualquer pessoa com mínimo de consciência sabe que esse julgamento não é imparcial. Mas vamos lá. Se houver recebimento de ônibus que serve pleitear para fazer contraditório, para dizer que eventualmente a Polícia Federal fez uma interpretação errônea, isso a partir, se ocorrer, a partir do recebimento da denúncia da instauração penal será juntado normalmente aos autos. Então, presidente, eu afasto também essa alegação de cerceamento de defesa. Da mesma forma que afasto a alegação feita na defesa preliminar do denunciado Jair Messias Bolsonaro e repetida na tribuna de documento dump. Diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Os defensores... Isso, bebe uma aguinha. Os defensores também se encontram sobrados uma quantidade gigantesca, não só de documentos, mas de autos apensos e feitos apartados em milhares de páginas e sentenças em centenas de gigabytes. A defesa, a acusação. Ó, observa o cinismo dessa fala. Quando é que eles tiveram acesso a tudo? Porque estava em sigilo. E o tempo que eles tiveram para defesa. Olha olha o cinismo dessa fala. Porque desculpa, é um excelentíssimo senhor ministro da Justiça, meu Deus. Eu não sei nem as consequências de um vídeo desse, eu não sei nem o que pode acontecer com a minha vida. Mas desculpa, olha o cinismo dessa fala. E nós, ministros que julgamos, estamos com essas centenas de documentos, apensos, milhares de páginas e centenas de gigabytes. Nós não podemos aqui confundir uma investigação detalhada, uma investigação complexa, onde há ocorrendo inúmeros depoimentos, inúmeras buscas e apreensões, provas juntadas, nós não podemos confundir a complexidade e o tamanho da investigação da Polícia Federal com o documento dump. Tá certinho. Não há nenhuma estratégia da Procuradoria. Senhor excelentíssimo, está correto. Num português mais claro, atolar a defesa com, como foi dito, também um caminhão de documentos. Os mesmos documentos não foi atolado, não. Geral foram pelas defesas. E é importante, presidente, até porque isso afasta totalmente qualquer... Vamos de novo. Quanto tempo a defesa teve esse caminhão que você disse que não foi um atolo de documento, né? No português mais claro, quanto tempo a defesa teve acesso a isso que você chama de atolo de documento? Que a possibilidade de alegação desse documento dump, a Procuradoria-Geral da República, ela lastreou o oferecimento das suas denúncias, no caso aqui, desta denúncia do número 1, nas provas indicadas pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República não foi buscar um monte de prova para confundir a defesa. Não foi, não. Acha? Nunca. De maneira alguma. Das investigações. Com certeza. Isso eu insisto muito nisso. O mesmo sumário de provas que estava para a Procuradoria-Geral
estava para as defesas. É verdade. Eu também Ó, pedi 100%, ministro. para simplificar, Já assino embaixo com o senhor esse negócio aí. a estrutura, a mesma estrutura desse relatório, com sumário, Caramba! em capítulos, com a descrição de condutas, indicações dos elementos de prova, exatamente é isso. Isso que a Procuradoria se baseou Ó, senhor ministro, eu não sei, assim, aqui na questão do Word, do PDF aqui, eu acho que poderia ter melhorado um pouco a formatação, né? A formatação aqui para mim, às vezes aqui, algumas coisinhas aqui deixam a desejar, né? Mas, olhando aqui, pelo jogo dos 7 erros, parece tudo legal, tem um logozinho no fundo, bonitinho até, né? Bonitinho. Tem um cortezinho na página lá em cima, né? No jogo de 7 erros aqui, o 3 está no 3 e o 5 está no 5. Legal. Certinho. Eu concordo. Isso aí eu concordo com o senhor. E é isso que a defesa se baseou para a sua defesa preliminar. Nós, um ou outro, se olharmos o sumário, nós eventualmente poderíamos achar que ficaria melhor no sumário aqui ou ali. Até porque o ministro o sumário está igualzinho. Em sumário, assim como eu escrevi livros, o acesso também estava igualzinho. Novo Código de Processo Civil. Vossa Excelência sabe que se nós dermos um sumário para 10 juristas, cada um vai fazer o seu sumário. Eles podem mudar o sumário? Nós teremos um único sumário. Tão especialista que até as mentas dele tem sumário. Que legal, né? Então, o que nós... Dá para colorir também? Não precisa. Pera aí, pessoal. Entrou propaganda aqui. Deixa eu pular. É ao vivo, galera. O que nós podemos ver... O que nós podemos ver é que há uma organização. É verdade. Há uma organização. Com certeza. Entendeu? Que não foi uma boa organização. Mas há uma organização. Não há algo jogado. E, repito, foi essa mesma organização que lastreou a denúncia do Procurador-Geral, que em momento algum juntou novas provas para tentar dificultar as defesas. Não fez nada disso, não. Então, presidente, também Nossa, tá certinho. Essa é a alegação. Então tá certinho. Dizer que a família do delator ia ser presa, com certeza, muito correto. Muito correto. E até citando um precedente do ministro Edson Fachin, da segunda turma, exatamente se encaixa tanto na questão de provas que ainda não estão sendo juntadas aos autos, como de eventuais provas. Eventuais elementos ou meios de obtenção de provas surgidos nos autos após o oferecimento da denúncia e da apresentação da resposta pela defesa não acarreta nulidade da sessão de julgamento que recebeu a peça, que recebeu, presta atenção aqui, que recebeu, no caso aqui, a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. E todos esses elementos trazidos, não só memoriais, na defesa pré-preliminares, como do plenário, Fala bonito. da bancada, é o meu ministro favorito. A acusação também não se utilizou. A acusação se utilizou naquele sumário, assim como também a defesa. Então, presidente, afasto essa alegação. Ainda há, presidente. Eu acho que o senhor deveria mudar o afasto para eu repreendo. Em nome de Jesus! Você está entendendo disso? Ainda há. Aqui eu cito um precedente importante de uma operação contra uma organização criminosa importante do Superior Tribunal de Justiça, exatamente do mesmo sentido. O fato que os laudos apresentam um conteúdo total de mais de 11 gigabytes é apenas demonstração da lisura das investigações. Ou seja, não podemos confundir o tamanho da investigação
A complexidade é com o fato de querer jogar, diríamos assim, documentos. Esse é o precedente HC 968, 656 de relatoria do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal. Excelente precedente. Ainda a defesa de Jair Messias Bolsonaro, em outra tese apresentada excelente precedente. Quando o MST invadiu, destruiu e fez o que fez em Brasília, não serve como precedente, né? Quando aquela turmada lá destruiu o Planalto, tudo lá, né? Dizendo que era golpe, na questão lá do impeachment, né? Da Dilma, não é precedente. Né? Não é precedente, né? Quando acontece um monte de coisa aí que a gente vê, né? Não é precedente, né? É engraçado. A mulher lá do Cabral, né? Foi solta, acho que com filho de 15 anos, o outro de 12 anos. Ela tem filho pequeno em casa. Ela tem filho pequeno. Vamos soltar ela, né? Vamos soltar ela. A questão das joias lá não serve como precedente. Mas a mulher que pintou uma estátua com batom, essa é uma criminosa fora de série. Os filhos dela não é precedente igual são os filhos da esposa do Cabral, né, senhor ministro? Então, o que é precedente mesmo? A defesa prévia sustentou a ilegalidade da decisão que determinou a instalação do inquérito 4878 por afronta ao regimento interno e, consequentemente, depois a ilegalidade da instalação da PEC 10405, a partir de decisão, diz a defesa, que a pretexto de determinar diligência aprobatória, para a Procuradoria determinou que seu resultado seja juntado no procedimento. Defesa de Walter Souza Braga Neto sustenta, com outras palavras, a mesma coisa. Está aqui, presidente, também uma matéria vencida já, um recurso agravos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Havia o inquérito, todos vão se recordar, havia um inquérito, os atos antidemocráticos, conhecido assim pela mídia, particularmente, que investigava um fato específico. Qual fato específico? Manifestantes na frente do quartel aqui do Palácio do Comando do Planalto, Comando do Exército do Planalto. Vamos tirar a participação do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, incitando esses manifestantes que pediam a volta do AI-5, ato constitucional número 5. Ele incitava lá na Disney, né? Lá na Disney. Gente, desculpa, cara. Eu vou falar aqui agora como brasileiro. Eu achei que o Bolsonaro foi covarde, cara. Eu achei que ele deveria pôr terror nesse caramba, meu. Você entendeu? Porque, desculpa, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar no que a gente tá vendo, cara. Não dá pra acreditar. Manda o Lula pôr a multidão que o Bolsonaro põe na rua. Manda o Lula pôr uma multidão que o Bolsonaro põe na rua sem pão com mortadela, meu. Como que você vai acreditar nesses caras? Como que você vai acreditar numa eleição justa? Eles deram a ideia da impressora e depois eles tiraram a ideia. Foi aprovado, depois desaprovou. E se falar em questionar as urnas, é crime. Você não pode opinar, então eu não posso dizer que eu não confio no processo eleitoral. A intervenção militar e o golpe de Estado. Houve abertura de inquérito, volto a dizer, denominado
inquérito dos atos antidemocráticos, Antidemocrático. Nessa investigação, a Polícia Federal, ao investigar, apontou quatro ou cinco teses de outros crimes. Escuta o que eu vou falar pra você. Você ir na frente do Planalto com a bandeira do Brasil, com uma Bíblia e orar pelo país é ato antidemocrático nesse país. Senhoras de idade que estavam lá orando pelo país, isso é ato antidemocrático. Né? Porra, desculpa o termo, mas caramba, meu! Será que essas velhas, com uma Bíblia na mão e uma bandeira do Brasil, elas são mais poderosas do que o exército brasileiro? São capazes de derrubar um governo, meu! Caramba! Até o Rambo deve ter medo dessas velhas, meu irmão! Que estariam sendo praticados. O Procurador-Geral da República, ele arquivou a questão em relação a um ato específico da presença do então presidente da República lá, que ele teria subido num caminhão na frente do comando do quartel. Ah, o promotor foi tão justo, o procurador foi justo. Ele arquivou. Ele foi justo demais. Nossa, cara, vamos bater palma pro procurador. O procurador é justo, gente. O procurador é justo. Olha que lindo. Eu ver um juiz falando que o procurador é maravilhoso. Nós estamos todos errados. O procurador é maravilhoso, gente. Pensa no procurador. Oh, não existe procurador na face da terra melhor do que o procurador do Brasil. Essa é a verdade. Nós estamos todos errados. Estamos equivocados. O general pediu diligências em relação a outras questões e eu determinei, com base nessas novas apurações e novos pedidos da Polícia Federal, a abertura do novo inquérito que ficou denominado agora como milícias digitais. Isso tudo dentro da competência do Supremo Tribunal Federal. Eu rememoro aqui. Incumbência? Então, Tribunal Superior... Peraí, o TSE, então, ele está investigando a incumbência dele. Eles têm que investigar. Eu acho que tem pouco processo para esses caras julgar, porque eles têm tempo pra caramba para investigar. Caramba! Eu acho que tem tempo, né? Não deve ter nada de processo para eles julgarem, não. Não deve ter, não. Eles têm tempo para fazer um monte de coisa. Quer dizer... Eu nem vou falar de outras coisas de benefícios que eles têm lá, né? Porque tem tempo para massagista, tem tempo para depiladora. Mas deixa pra lá, não vamos falar para isso. Não vamos sair do assunto, gente. Vamos voltar no assunto? Vamos voltar aqui. Não vamos sair daqui, gente, pelo amor de Deus. É que a Polícia Federal apontou que surgiram fortes indícios de inúmeras provas sobre outras condutas em tese criminosas, anteriormente não conhecidas pela autoridade policial ou pela Procuradoria-Geral da República. Que detalhe quais seriam essas? E apliquei, à época, vários precedentes, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, é que, conforme o entendimento pacífico desta Corte Suprema, diz que compete ao próprio Supremo Tribunal Federal definir os termos de eventual desmembramento da investigação e a eventual remessa às demais instâncias. Como o nosso ministro é maravilhoso. Ele é excelente em encontrar precedentes. Né? Ele é excelente em encontrar precedentes, gente. Isso é tão bom, é maravilhoso isso. É tudo injusto que se fala do STF do nosso país. Você acha? Não tem problema dos nossos ministros serem indicados, né? Não tem problema, não tem, né? Você acha?
Não, os precedentes são maravilhosos. São maravilhosos os precedentes. Judiciais ou permanência no próprio Supremo Tribunal Federal. Cito um precedente de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, um precedente de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Teori Zavascki, não sei se vocês lembram, ele era uma das pessoas que investigavam lá, aliás, que investigavam não, que tinha nas suas mãos lá os autos das investigações da Lava Jato. E ele morreu de repente. Né? Né? E graças à morte do nosso Teori Zavascki, né? O senhor Alexandre de Moraes tomou o seu lugar. Né? É um precedente maravilhoso. Né? Né? A gente perdeu o Teori Zavascki, né? Que morreu, né? Uma infelicidade, não sei o porquê. Não sei se tem investigações mais aprofundadas sobre a morte dele, não sei, né? Porque na verdade a mídia não se preocupa em falar sobre Teori Zavascki, né? É até engraçado o senhor lembrar o Teori Zavascki aqui nessa fala tão preciosa do senhor, né? Tão bom o senhor falar sobre Teori Zavascki aqui, né? Precedentes do Teori Zavascki, né? Que pena que ele morreu, né? E graças a Deus, né? O senhor está aí no lugar dele, né? Tomando conta da justiça do país, julgando todos os casos, verificando todos os precedentes, né? E julgando com justiça. Isso é tão bom ouvir isso do senhor ministro. Penal 640. Dentro do ministro Celso, nosso ex-presidente Rosa Weber. Não, nenhuma novidade em relação a isso. O fato pelo qual foi arquivado o inquérito, esse fato permaneceu. E aí se diz que o Ministério Público foi contrário. Não é verdade, presidente. Dessa decisão da abertura do novo procedimento e de deferimento da abertura de investigações solicitadas pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Aras, o Ministério Público tomou ciência no dia 1º de julho de 2021. Tomou ciência, não recorreu, até porque havia pedido uma parte disso, passou a acompanhar normalmente as investigações, conforme o próprio Procurador-Geral da República, falando em nome do Ministério Público, destacou em sua réplica. Abre aspas, o professor Paulo Conet destacou. As nulidades suscitadas pelos denunciados já foram submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. A PEC 1200 é fruto das mesmas investigações que originaram as ações penais contra os incitadores, financiadores e executores materiais dos atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Ressalvo ainda atos criminosos. A decisão de arquivar. Sem atos criminosos. Os atos do MST, quando eles destruíram o Congresso, não foram atos criminosos. Gente, pelo amor de Deus, vamos dividir as coisas. Não foram. Presta atenção. Não foi. Tá? Não foi. Agora, as irmãzinhas lá com a Bíblia na mão, orando, né, jogando o óleo da unção, dizendo: Jesus, liberta esse país, com as bandeiras na mão. Essas criminosas é que devem ser condenadas por atos criminosos. É uma organização antidemocrática. Tá? Os outros atos foram apenas protestos. Deixo aqui bem claro isso. Os outros são apenas protestos. Tá? Direito de democrático de protestar, de falar, né? Tá bom? Ó, ficou claro isso? Vamos continuar. Do pedido específico da Procuradoria-Geral da República à época e de abertura de novas investigações, foram interpostos dois agravos nem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que somente, nesses casos, é o Procurador-Geral da República que pode recorrer, porque é o titular da ação penal pública. Afasto, portanto, essa alegação. Falta uma só, presidente. A defesa de Jair Messias Bolsonaro. O senhor é bom em afastar, cara.
Que maravilha. O senhor é bom em afastar. Afasta mais. Vamos lá. Também. Quando que Ih, entrou comercial. eu arrematei esse dia 19 de setembro. Alegou a nulidade da investigação pela prática da chamada pesca probatória, afirmando que a Polícia Federal elaborou um detalhado relatório de análise de nuvem, em cumprimento a uma medida, e a partir disso foi fazendo diversas diligências, uma pesca probatória para tentar alcançar determinados objetivos. A hipótese dos autos, presidente, foi uma investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais, atentatórias ao Estado Democrático de Direito e atentatória à independência dos poderes, em especial ao Poder Judiciário. E de forma alguma se confunde com a chamada pesca probatória. Quando se caracteriza a pesca probatória? É quando se pretende investigar genericamente, você, ao invés de investigar fatos, você mira uma pessoa e vai, sem qualquer método investigativo, você vai tentando produzir provas em relação a isso de forma... Bolsonaro, você tá errado, rapaz! Onde já se viu isso? Como que você pode falar uma coisa dessa? Só porque você ganhou uns reloginhos, umas joias aí, e tiveram que devolver pra você? Não, ó, mas você tá errado. Só porque falaram que você tinha um monte de propriedade? Não, mas você tá errado. Só porque falaram que você juntou lá o povo, né? Como é que é o povo? Não sei como é que é o nome lá, aqueles caras lá os diplomatas? Não, mas você tá errado. Não, Bolsonaro, ó, onde já se viu isso? Você não pode ir em palanque, falar absolutamente nada sobre a eleição. Não, mas você está errado. Uma ação do Tribunal Superior de Justiça por semana contra o presidente em exercício. Uma por semana. Não, mas o senhor está errado. O senhor não pode falar isso. Isso não foi uma pesca predatória. Bolsonaro, o senhor é um moleque. Bolsonaro, o senhor é um moleque. Onde já se viu? Como que a tua defesa teve essa audácia de falar que foi uma pesca predatória? Nunca! Jamais existiu isso nesse país. Absolutamente aleatória, independentemente de investigações específicas, independentemente de um acompanhamento específico, seja do Ministério Público, seja do Procurador, seja do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, seja pelo Poder Judiciário supervisionando. Não se pode, aqui de novo, não se pode confundir uma detalhada, complexa investigação que, a partir das milícias digitais, encontrou, segundo a Polícia Federal, e depois segundo a denúncia do... As tias do Zap, senhor ministro, realmente elas são uma milícia terrível. Terrível. Elas ficam postando as coisas que o Bolsonaro fala e isso é um crime. É uma milícia de fato, é uma milícia. Essas tias do Zap, elas deviam ser presas também. Procurador-Geral da República, um núcleo político, um núcleo financiador, um núcleo de executores, não se pode confundir isso com pesca probatória. Na verdade, não, de jeito nenhum. O senhor está certo. O senhor está certo. Bolsonaro é um moleque. Recordamos que essa questão já é definida aqui no Supremo, e eu cito exatamente um acordo de relatoria de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, o RHC 219193, no curso, e aqui também relacionada à imputação de uma organização criminosa, no curso de investigações. O chamado crime achado, que a teoria italiana é muito tratou disso, no curso de uma investigação séria, uma investigação acompanhada pelo Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário. Se você encontra outros crimes, o que você vai fazer? A polícia vai simplesmente ignorar os demais crimes
A polícia, no Não, curso tem das que investigar. investigações, aprende, como foi o caso, que apreende um celular. E no celular tem uma minuta de golpe. É verdade. Verdade. Os celulares do Adélio Bispo também foram presos, né? Foram investigados. Foi exposto tudo que tinha lá, né? É um precedente? Não sei. É que não tá falando aqui, né, sobre isso. Mas do ex-presidente pode pegar o celular. Não tem problema não. Aprende um computador. No computador tem uma agenda de golpe. Olha, a necessidade da abertura. Caramba, o senhor já viu lá? Tinha uma agenda de golpe? Que legal. Mas aqui estava na agenda. Vou pra Disney e as velhinhas vão tomar o congresso. Vou pra Disney e as velhinhas vão pôr o terror no país. Vão pôr Brasília abaixo. Caramba! Esse Bolsonaro é maquiavélico. Abertura de outra investigação específica. Isso não é pesca probatória. Não é não. Até porque De a forma decisão alguma. inicial de apreensão tinha motivos que foram justificados à autoridade judicial que determinou aquela medida. Cito aqui, como disse, o acordo de relatoria de Vossa Excelência, julgado por unanimidade também nessa primeira turma, onde Vossa Excelência, a descoberta de delitos não conexos ao originalmente investigados, dados ao denominado encontro fortuito de provas, fonte lícita e admissível em autos de investigação e processos penais. Então, o fato da investigação ter se ramificado pelas provas corretas e ilicitamente apreendidas não se confunde com a chamada pesca probatória. Diante disso, o presidente afasta todas as nulidades apontadas pelas defesas. A questão da delação é um item específico. Parabéns! Parabéns, ministro! O senhor está certo! O senhor está certo! Como o senhor é maravilhoso! Né? Bolsonaro é um moleque! É isso mesmo que o senhor tem que fazer! É isso mesmo que o senhor tem que fazer! Né? Poxa vida! Como isso era esperado da parte do senhor! Né? Como a gente esperava que o senhor fizesse tudo isso! Oh! Parabéns, ministro! Olha, Deus, muito obrigado!